Eu sou um filho amado, vencendo em relação à orfandade, sexualidade distorcida, medo, religiosidade. Meu nome é Fabiano. É especial demais estar aqui nessa noite, começando o nosso ciclo 2019. Nós estamos aqui, vamos celebrar, já com 1.300 pessoas. 1.300 pessoas dizendo sim para o início deste ciclo. E nós estamos felizes demais por este encontro, este ajuntamento. O 30 semanas não salva ninguém por si só. O 30 semanas não restaura ninguém por si só. Mas é um ambiente cristocêntrico onde Jesus está presente. E nós temos certeza que onde Jesus está, algo acontece. Algo novo acontece, a transformação acontece, a mudança acontece. A esperança, ela chega, a alegria renasce e a gente passa realmente ter um estilo de vida onde podemos ser a nossa versão diariamente, a nossa melhor versão diariamente. Eu quero começar com um momento de gratidão. Sou muito grato a Deus por esta igreja aqui, por ela ser um ambiente de cura e ter a maturidade durante esses anos para ter um ministério como este. Nós tivemos que vencer muitas coisas, quebrar muitos paradigmas, começando na nossa própria vida como líderes, para estarmos aqui nessa noite, nesse ambiente de segurança. Gratidão pela vida dos nossos pastores líderes, pastor Carlito e pastora Leila, que decidiram ter uma comunidade terapêutica de mútua ajuda, uma comunidade que busca a verdade, que há alguns anos decidimos ter um dos nossos slogans, que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se você é perfeito, você não é bem-vindo neste lugar. Se você é uma pessoa em reconstrução, você é muito bem-vindo neste lugar onde vai te encorajar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Gratidão também pela equipe do 30 Semanas, essa equipe incansável, imparável, que cada um tem a sua história linda de transformação, que nos inspira e a partir da 8ª decisão, pode então ajudar outros, como foi o testemunho das 3 mulheres nesta noite. Depois daquilo que Deus realiza na nossa vida, é algo tão bom que nós não conseguimos guardar para nós mesmos, nós queremos repartir. E repartir o que Deus fez conosco se chama ministério. E a gente entende que nascemos para isso também. Então, eu queria que todos aqueles que fazem parte da equipe 30 Semanas, do infanto juvenil, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, ficassem em pé agora. E eu quero que você, que é participante, esteja honrando com um aplauso todos esses queridos que fazem parte da nossa equipe. Sem eles não seria possível o ciclo. Muito obrigado, muito obrigado. Tem gente lá atrás, tem gente lá no estacionamento, tem gente lá nas crianças, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado mesmo. Pode sentar. Obrigado, Cláudio, por liderar esse ministério. E quando eu dei o meu testemunho, domingo passado, né? Nossa, já? Domingo passado pela manhã pude dar meu testemunho enquanto o Cláudio pregava, e à noite ele pregou, eu preguei e ele deu o testemunho. E eu esqueci de dizer que eu fui tão a fundo nesse ministério que um dia também passei a ser líder deste ministério, e o Cláudio então é meu discípulo direto neste ministério. Então é uma honra. Eu fui aquele que começou o grupo de religiosidade, não é? E passei todo o ciclo, depois liderei também, que é uma das áreas de recuperação. Então, não estou apoiando esse ministério só por ser um dos pastores líderes, mas porque esse ministério já se fundiu com a minha história de vida, com a minha família. O livro, por exemplo, Paternidade Bem Resolvida, que eu escrevi,
se você olhar bem, o mecanismo do livro todo tem a ver com 30 semanas e com a minha experiência adquirida neste ministério. Então, estou muito confortável aqui para iniciar este ciclo, muito feliz e, em especial, grato por você, que é a estrela depois de Jesus maior neste ciclo. E eu queria que você, então agora a equipe fica sentada, você que veio para começar o ciclo, ficasse em pé. E eu quero que a equipe, juntamente com você, todos nós vamos aplaudir você por estar aqui corajosamente. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Você enfrentou muitas coisas para estar aqui, mas Deus abençoe a sua vida, realmente a sua coragem. Você é muito bem-vindo aqui. Muito bem-vindo aqui. Deus abençoe. Parabéns por ter decidido vir a esta casa. A nossa igreja, ela também é um hospital. É um lugar de inspiração, de transformação. É um lugar também terapêutico, de reconstrução. E muito obrigado por você estar aqui. Ok, alguns, todo ano diz que vai até o fim, e nós temos uma parcela aqui que ainda não conseguiu chegar lá. Mas em nome de Jesus, este ano será diferente. Você vai conseguir chegar lá. Amém? Você não vai ficar no meio da jornada. Então nós vamos, deste dia 8 de março até outubro, 30 semanas. Cada semana você vai ticando lá e vai celebrando. O 30 semanas, ele sofreu uma mutação durante os anos. Antes nós éramos o Celebrando a Recuperação. Somos agradecidos à igreja de Saddleback. Aliás, tem um livro também, mas tem um filme no Netflix sobre o Celebrando a Recuperação, você pode assistir. Fiz o comercial aqui do Netflix. E ali, inclusive, você vai ver pessoas que são líderes do ministério lá, participando do filme como personagens. O filme é muito interessante, não dando spoiler aqui, mas só para te incentivar a assistir. É de um jogador de beisebol que tem dependência química do álcool, e ele precisa obrigatoriamente fazer parte de um grupo de passos, mas Deus, ele com o enredo concilia tudo, ele vai parar no programa de Saddleback chamado Celebrando a Recuperação, e ele é completamente transformado a partir do seu encontro com Jesus. Vale muito a pena assistir esse filme. Nós fomos inspirados por eles, nós já chegamos a levar quase 80 pessoas numa caravana, em um congresso em Saddleback, ali em Lake Forest, na Califórnia, e fomos bastante empoderados durante esses anos. Mas o discipulado é algo que na essência não muda, mas as ferramentas elas vão se ajustando. E a gente percebeu com o passar dos anos que Deus tem trabalhado de uma forma muito intensa na nossa espiritualidade. E nós olhamos para o que tínhamos, o Celebrando a Recuperação, e com a experiência dos anos, e decidimos dar um F5, que é o 30 semanas. Basicamente hoje, no 30 semanas, a gente deseja que você definitivamente aprenda a ser filho. Não só tenha consciência de que é filho, mas aprenda a viver sob essa condição. A gente usa a metáfora da árvore plantada mesmo, as suas raízes, do ponto de vista negativo, é a essência dos problemas que a gente chama de orfandade. O tronco, que é um reflexo da orfandade não tratada, que é a rejeição. E os galhos são as compensações, que podemos classificar de maus hábitos, podemos classificar de compulsões e até de vícios compensatórios, que podem virar fonte de prazer autodestrutivo, inclusive. Então, nós queremos atingir nessas 30 semanas as suas raízes, e tudo aquilo que ainda há de orfandade
em você saia, para que então você se sinta aceito, para que ao invés de trazer frutos destrutivos, você pode evidenciar, enfim, o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, etc. Então esse é o nosso alvo. O nosso alvo deste ministério é que você se veja como filho, se sinta filho e viva como um filho amado. Eu já queria te dizer que nem sempre a resposta da orfandade está na nossa desconexão com os nossos pais. Para quem leu, por exemplo, Paternidade Bem Resolvida, entende que uma ruptura no meu relacionamento com o meu pai e com a minha mãe pode sim danificar, prejudicar, sequelar em muito o meu relacionamento com Deus. Porque nós levamos para Deus geralmente o reflexo da nossa relação com os nossos pais. Para quem faz o Restauração, temos um grupo lá nesse final de semana, e amanhã eu vou estar lá falando de paternidade também. É paternidade para tudo quanto é lado, para que a igreja realmente se sinta curada. Então, ali no Restauração a gente fala, por exemplo, que a sua relação com o seu pai, com a sua mãe e com os seus irmãos definirá a qualidade da sua relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olhando as pessoas da Trindade, o Espírito Santo se parece com a nossa mãe, Deus Pai se parece com o nosso pai biológico e está mais ligado a essa figura, e a nossa irmandade relacional tem a ver com Jesus, porque ele se apresenta como amigo. Então, quando há um bloqueio na relação ou com a minha mãe, isso afeta a minha relação com o Espírito Santo. Com meu pai, isso afeta com Deus. Com os meus irmãos, isso afeta com Jesus. Então, em algum nível, você será também ensinado e ministrado sobre isto. Mas eu queria dizer já nesse primeiro dia que nós temos estudado, e isso é claro na Bíblia, que a orfandade, Cláudio, não nasce só na nossa ruptura com os nossos pais. Na verdade, a orfandade, ela nasceu no coração de um anjo chamado Lúcifer. Ele decidiu ser órfão. Ele decidiu se desconectar com o pai. E ele se transformou no quê? Em Satanás. Então, Satanás, ele só tem uma agenda aqui na terra, o resto é consequência: fomentar orfandade na criação de Deus. Então esse assunto é um assunto de batalha espiritual. Esse assunto é um assunto que envolve uma guerra espiritual. Então, mesmo você tendo um bom relacionamento com os seus pais, você pode se sentir órfão. Você pode se sentir não aceito. Você pode se sentir menor e etc. Você precisa fechar a sua conexão com os espíritos malignos que fomentam o sentimento de orfandade uma vez por todas e abrir o seu coração definitivamente para a sua paternidade divina. Porque Jesus, ele morreu na cruz para não só te salvar, te fazer filho. Por isso que ele é chamado de primogênito. Ele é o primeiro entre os irmãos. Por isso que ele deixou de ser unigênito para ser... Ele decidiu dividir o quarto com você. Quem aqui é filho único? Me dê um sinal. Difícil, né, filho único dividir alguma coisa, né? Hã? É difícil. É um desafio. O mundo é meu. Tudo gira em torno. Mas Jesus decidiu dividir o quarto com você. Tudo que era dele, é dele, ele dividiu com você. E como é possível acessar isso? Como? Através do sacrifício de Jesus. Por isso o start é receber
a Jesus, porque aquele que recebe a Jesus, a Bíblia diz que ganha o direito, em outra versão, o poder de ser chamado filho de Deus. Uau! Então, o brasileiro tem muito essa expressão, né? Deus é pai. Deus é pai para quem de fato é filho. E para ser filho, precisa aceitar o que Jesus fez na cruz. É preciso se arrepender dos seus pecados. E se você não fez isso ainda, que você faça nesta noite. Pedir para que Jesus perdoe os seus pecados, entre na sua vida, seja o seu Senhor, o seu Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, a não ser por mim. Então, quando você se conecta a Jesus, você se conecta ao Pai. Então, quem tem o Filho tem o... Quem tem o Filho tem o... De novo, quem tem o Filho tem o... A gente precisa corrigir isso no Brasil. É quem tem o Filho que tem o Pai. Ok? É assim, essa é a teologia bíblica. Porque se Jesus não fosse o suficiente, seria uma crueldade Deus Pai tê-lo enviado para morrer por nós. Se tivesse outras possibilidades de salvação, seria uma crueldade. Não tinha. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não... Por isso você está aqui no 30 semanas, você não nasceu para sofrer. Por isso você está aqui. Não pereça, não é só em relação à eternidade. Não pereça, mas tenha o céu, mas o céu começa hoje. Começa hoje, não é só o céu num futuro, é o céu hoje. Então quando Jesus entra na minha vida, a realidade do céu já começou. Por isso que Jesus disse: o ladrão, aquele que vem trazer orfandade, vem para matar, roubar e destruir. E ele disse acerca de si mesmo: eu vim para dar vida e vida em Quantos vão desfrutar neste ano da vida em abundância? Aleluia, 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 aleluia. Esse será o seu melhor ano. Em nome de Jesus, nas suas emoções, no seu mundo interior, será uma mudança radical, e você já começou de forma correta. Agora, qual é o desafio? O desafio é o seguinte: a gente quer as coisas de forma muito rápida. E Deus é um Deus de processo, apesar dele fazer milagres, realizar milagres. O Cláudio conta no testemunho dele que ele foi liberto do crack instantaneamente, depois de anos, né? Já tinha batido o recorde de alguém no crack vivo ainda. Instantaneamente, ele se conectou com o céu e ele foi liberto daquilo. Ou seja, Deus faz coisas instantâneas, mas as mudanças mais profundas na nossa vida, elas só virão por meio de um processo. Aí eu coloquei uma imagem aí. Tem uma imagem aí de macarrão. Quem está com fome aí? Coloca aí, vê se você acha aí, amigo. Tem não? Isso. Pode ser sem glúten também o macarrão. Macarrão instantâneo, olha lá, ó. Você olha, parece igual. Só que não é. Foi feito rapidamente. O artesanal demorou muito. Essa massa não é de uma hora para outra. O sabor é diferente? A qualidade é diferente? A nutrição desses alimentos são diferentes? Deixa aí, filho, a imagem, hein, por favor. Isso, para dar fome no pessoal. É diferente? Os nutrientes, sim ou não? Sim, sim. Mas, quando você experimenta o processo artesanal, ressalta o sabor, ele é mais nutritivo, é um prato gourmet, é diferente. É diferente. Então 30 semanas não é macarrão instantâneo.
Por isso que você precisa de um processo de 30 semanas. Querido e querida, se você nunca conseguiu terminar um livro, um curso, você já está no 5º ano, indo lá para negociar a sua rematrícula na faculdade, que você não consegue terminar e só falta o abençoado do TCC ou do TCA. Tem gente aqui dizendo, meu Deus, vejo que o pastor é profeta. Olha, você vai riscar do seu dicionário a palavra procrastinação. E você vai celebrar cada passo. Então é de semana em semana. Por isso que é importante você, pega aí no ombro da pessoa que está ao seu lado assim, faz dá um aí. Se você não conhece a pessoa, pede licença aí, né? Não vai destroncar o ombro da pessoa, né? Isso aí, ó. Engancha aí. Mesmo que você... Engancha aí, querida. Aí, as duas aí. Aí, não, aqui, ó. Põe aqui. Isso aqui, ó. As irmãs estão conseguindo. Isso. Desse jeito. Isso. Você tem que dizer assim, ó. Mesmo que você não conheça a pessoa, só para esse efeito em você, diga assim, nesse processo de transformação, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso de Deus e eu preciso de você. Você pode me ajudar? Porque eu estou disponível para te ajudar. Porque juntos somos melhores, mais fortes e chegaremos firmes no final desse ciclo. Aleluia, aleluia. É isso. Aí sim, é um dando carona para o outro, é um ligando para o outro, e assim a gente vai conseguir. Foi assim na minha história, foi assim na história do Cláudio, foi assim na história da equipe, e será assim na sua história também. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi há algum tempo já. Todo isolamento é sinônimo de doença. Ok? Então você não pode se dar ao luxo de manter-se sozinho, ainda mais nesse processo. Você precisa do outro. Ok? E aqui nesta igreja nós estamos dizendo para você, seja muito bem-vindo e nós queremos saber o seu nome e te acolher. Nessas 30 semanas você terá que tomar 8 decisões. Diga assim, decisões. Minha filha chegou para mim hoje, a mais velha, disse, pai, você acredita em predestinação? Eu só dei uma olhadinha para ela e falou, o senhor não acredita, né? Tem a nossa escolha, né, pai? Aleluia. É bom quando a pessoa já vem perguntar e já sai com a resposta sem se falar nada. Aleluia. Isso complica tudo. Estudei isso durante anos no seminário, em 30 segundos ela já resolveu. Tem a nossa parte, né, pai? Tem a nossa parte. Tem a nossa parte. Às vezes a gente usa a soberania de Deus como uma muleta. Tem a nossa parte. Na verdade, a gente honra muito a Deus quando a gente bate no peito e diz assim, Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu quero que o Senhor saiba que eu quero. É só isso que ele precisa, ou tudo isso. Que é uma oração que a gente repete aqui neste ambiente há anos. Eu quero querer a vontade de Deus. Eu quero querer a vontade de Deus. É a minha parte. É a minha parte. Você precisa que o outro te ajude nesse processo, mas você precisa querer. Então são 8 decisões nessas semanas. A gente tem aprendido que insanidade é tentar a mesma coisa esperando um resultado diferente. Em 2019 será um ano de conquistas. O que você está fazendo para que 2019 seja o seu ano de conquistas? Se você colocou lá um item, minhas emoções,
Meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com as pessoas. E você é um dos 1.300 aqui nessa noite, você está indo bem. Você está fazendo algo em relação àquilo que você precisa fazer. Você está saindo do status de insano. O insano é uma palavra agressiva. Você é um insano. O insano, a gente é insano quando a gente espera um outro resultado fazendo a mesma coisa. Não venha para o 30 semanas por causa do seu cônjuge. Venha por causa de você. Uma parte do que ele é por causa de você. Eu tenho que dizer isso. Então, não perca o seu foco. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te transformar. Deixa Jesus tomar cada canto do seu coração, da sua vida. E a consequência virá. E vai te surpreender ainda. Porque quando você não é curado, a sua expectativa não é real. Você acha que tem uma expectativa do que seria ideal. Mas por você não estar restaurado, você tem uma visão limitada do que seria realmente o ideal. Quando a gente passa por um processo de restauração, os nossos olhos são curados e a gente tem um outro nível de expectativa. Deus não quer só que você pare de mentir. Deus quer que você lidere uma célula. Deus, ele vê muito além. Então a gente precisa desse processo de cura para que a gente possa ajustar as nossas expectativas ao padrão do céu, que é sempre maior, que é sempre melhor. Então a primeira decisão é admitir. Admitir o quê? Eu tenho problema. Bem-vindo ao planeta Terra. Eu tenho problema. É aquilo que a gente fala. Até que a nossa equipe parou um pouco de falar isso, porque irritava também, ficou um negócio já irritante. Sai da negação. Qualquer coisa era sai da negação. Mas na verdade é isso mesmo. Né? Tem aquele elefante rosa, com aquele popô gigante na sua cara, na sua sala, e você se desvia para ir mexer na televisão e tal, e alguém entra, rapaz, o que esse elefante está fazendo aí? Que elefante? Tem elefante aqui? Está todo mundo sinalizando, ó, você é doente, hein? Você está compulsivo, hein? Ó, na pressão você espana, hein? Você está irado, hein? Isso já se transformou em um vício, hein? Você está dizendo, não, isso é mentira. Então quando a gente sai desse processo de negação, aí a gente abre o nosso coração para a cura. Olha só que está no Salmo 32. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou, enquanto escondia os meus pecados, podemos colocar mazelas, maus hábitos, vícios, compulsões. O meu corpo sofria. Eu estava no processo de morte, nesse sentido. Davi passou por isso. Provérbios 28:13 está assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Em 1 João 1:10 está assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, que não temos ajustes em nosso caráter que precisam ser feitos, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uau! Então, queria te perguntar, nessa primeira decisão, você admite que tem algum tipo de problema? Obviamente que sim, está aqui nessa noite. Mas, uma outra pergunta: você deseja mudar de vida
realmente? A outra decisão que você vai trabalhar aqui nessas semanas é a decisão de confiar. Eu preciso confiar, eu admito, mas eu preciso confiar. Eu preciso confiar. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Naum 1,7. Tem na Bíblia Naum, tá? Vou pedir para você abrir aqui não, porque vai acabar o culto, tem gente. Naum 1,7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha só, Ele protege os que nele confiam. Aleluia. Vale a pena ou não confiar em Deus? Ele protege. Vale a pena confiar nele. Em Marcos 5,36, não tenha medo, então somente creia. Quando Jesus diz para Jairo, quando Jairo escuta a notícia de que a sua filhinha já estava morta, estava doente e depois passou por estágio da morte, e Jesus vai e ressurge a menina. Jesus diz para ele no caminho: não tenha medo, Jairo, creia. Sabe quantas vezes, pelo menos, essa expressão não tenha medo, creia, aparece na Bíblia pelo menos 365 vezes. É um não tenha medo, creia para cada dia. Você vai tomando gotas de um comprimido chamado não tenha medo, creia. Aleluia. Isso é muito bom. Eu preciso confiar. Reflita então. Você tem problema em confiar em Deus como Pai? Nós vamos tratar disso nesses dias, sim ou não? Mas uma pergunta pertinente: você tem problema de confiar nas pessoas? Ah, eu confio em Deus, nas pessoas não. É um problema. Tem uma causa aí. Geralmente é um nível de orfandade. Isso precisa ser curado. Terceira decisão: admitir, confiar, agora entregar. Entregar. Eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Eu me rendo. Então, se eu não tenho mais controle, eu me rendo. Me rendo a quem? A uma causa, a um programa de autoajuda? Não. Eu me rendo ao processo de Deus para me transformar. Foi dito aqui algumas vezes o texto de Filipenses: aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Você não será uma obra mal acabada, porque Deus, quando começa algo, Ele termina. Por isso que um dos seus nomes é Alfa e Ômega. Ele começa e termina. Em Mateus 11:28, Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. No Salmo 37:5, um salmo que a gente ama muito: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Em outra versão, e Ele fará. Ele fará. Esse verbo aqui, fazer ou agir, significa no original manufaturar. Ele irá te transformar. Ele irá te manufaturar, se você entregar o seu caminho a Ele. Uau! Uau! Nessa decisão entregar, reflita: você tem alguma área de sua vida que ainda não entregou ao senhorio de Cristo? Sim ou não? O que significa isso, Fabiano? Eu tenho que entregar e dizer assim: Jesus, a partir de hoje, as minhas emoções são suas. A partir de hoje, a minha sexualidade é sua. A partir de hoje, a minha vida afetiva é sua. A partir de hoje, a minha gestão financeira é sua. A minha relação com as pessoas que eu amo, essa relação é sua. Eu quero a sua influência nessa determinada área da minha vida, e essa influência será algo definitivo. Eu quero
estar sobre a sua tutela, sobre a sua liderança, sobre a sua condução. E isso é muito importante. Quarta decisão, aquilo que nós vamos aprender nessas 5 semanas: depender, depender. Eu preciso depender diariamente. É um exercício também, é uma disciplina espiritual. Depender de Deus na segunda, depender de Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, cada mês do ano, sempre. Jesus ensinou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. No Salmo 62:7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme e o meu refúgio. Então, eu preciso depender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este ano será um ano onde você vai exercitar a dependência. Você tem que sair do controle, você tem que sentar no banco do passageiro nesse ano, em nome de Jesus, e deixar que Ele te conduza. Vamos continuar. Então responda essa pergunta: você depende de aprovação de alguma pessoa para se sentir mais feliz? Vamos falar muito aqui de dependência ou codependência. Quinta decisão: obedecer. Eu vou obedecer. Esse aqui é o alfabeto de Deus, na verdade. Obediência. Eu vou obedecer. Deixa eu dizer uma coisa para quem aqui é um cristão já, e talvez um tempo considerável. A vida cristã só não dá certo para quem é superficial. Se você olhar o cristianismo de forma superficial, a sua vida vai dar uma melhorada, transformada não. E não adianta colocar a culpa em Jesus. Você não aceitou o processo, porque fatalmente, no processo de transformação, Deus vai te pedir coisas. Ele vai te pedir coisas. Fabiano, da forma como você está lidando com o seu casamento não está certo. Fabiano, esses relacionamentos que você tem não são saudáveis. Fabiano, a forma como você lida com o sexo oposto precisa ser revisto. Fabiano, a forma como você lida com uma liderança no seu coração, isso não está saudável. E o que eu tenho que fazer? Mudar o meu coração, mudar a atitude, é obedecer. Obediência na Bíblia significa conectar-se. Olha só o que eu vou dizer agora. Obedecer na Bíblia significa conectar-se a um padrão maior. Não é que Deus ele é caprichoso, quer que um monte de gente fique assim atrás dele, simplesmente e só. Ele tem um padrão mais elevado para você. E por isso que Ele te pede para corrigir a rota, para se ajustar à vontade dEle. A vontade dEle é melhor para você. Quantos entenderam isso? Eu tenho que ir para um tempo de reprogramação, metanoia. Romanos 12, 1. Eu preciso aceitar isso. Obedecer, eu vou obedecer. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Mandamentos. E é legal no 30 semanas que você vai procurar a gente, o confidente, o que eu tenho que fazer? E o confidente vai te dizer com todo amor, o que você ouviu de Deus. Nós não vamos induzir ninguém, nós vamos inspirar. Porque a transformação só acontece quando Deus fala com alguém. Quando a gente fala com alguém, essa pessoa melhora. Quando Deus fala com alguém, essa pessoa é transformada. Porque aquela verdade que ela ouviu de alguém passa a ser dela. Aí
gera autonomia, que é a raiz da boa educação. Aquela verdade é sua agora, não é a do outro tentando ser imposta em você. Por isso que esse programa é cristocêntrico. Jesus vai te conduzir, o Espírito Santo, Deus Pai, nessa jornada, certamente. Reflita, você tem alguma dificuldade de amar a Deus? Ou, outra pergunta, você se ama? Outra pergunta, você tem dificuldade de amar seu próximo? Sexta decisão, confessar. Eu vou falar, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Domingo eu dei aqui meu testemunho e eu disse que o silêncio quase que me destruiu. Guarde isso no seu coração. Nós ensinamos no 30 semanas. O preço da verdade sempre será menor do que o preço da mentira. Vou repetir. O preço da verdade sempre será menor do que o preço da mentira. Nós temos que dizer. Quando a gente fala, o diabo, por exemplo, para de ameaçar a gente. Quando a gente fala, o diabo ele para de ameaçar a gente. O que é chantagem vem para a luz. E deixa eu te dizer uma outra coisa. É melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Cláudio sabe disso, nesse processo todo, desses anos. Como a gente sofre. Porque a maioria das quedas a pessoa poderia ter evitado com um simples telefonema. Help. Socorro. Eu estou na porta da biqueira. Mas não liga, liga depois. Vem me pegar em tal lugar. Não é assim? Infelizmente, mas isso tem que mudar. E você vai aprender nesses 30 semanas que se você confessar uma tentação, você ainda não pecou. E isso vai te livrar de uma tragédia muito maior, porque todo pecado gera uma espécie de morte. Por isso que o salário do pecado é a morte, por isso que Deus não quer que você peque de jeito nenhum. Por isso que Ele enviou Jesus para resolver essa questão. Por isso que você tem uma nova vida nele. Agora o pecado não tem mais domínio sobre a gente. Por isso que a nossa vida se fundiu com a vida dele como uma massa de bolo, é uma coisa só. E por isso que Paulo enfatiza que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E devemos nos considerar assim. Eu vou falar para pessoas que têm a capacidade de ouvir. Eu vou falar para as pessoas que têm a capacidade de participar do processo de redenção da minha história. Porque se não for para isso, eu vou estar murmurando. Ou vou estar falando para alguém que não vai ter a capacidade de liderar com aquela informação. Liberar ou processar aquela informação. Você tem dificuldade de reconhecer seus erros? É uma pergunta importante. Sétima decisão, reparar, é quando eu me disponho a reparar. Vocês vão aprender isso no finalzinho do ciclo. Você vai fazer as suas memórias, e aí você vai identificar, puxa vida, eu tenho que acertar com o meu tio, com a minha avó que já morreu 300 anos, eu tenho que acertar. Vou ter que acertar com isso e tal. Aqui eu fui o ofensor, aqui eu fui o ofendido. Você vai delineando e depois você sai para a reparação, até onde for possível, pela gerência do Espírito Santo, através da intercessão do seu confidente. Com muita sabedoria. Eu me disponho a reparar. Vai ser bonito quando você chegar nessa estação. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6,14.
A pergunta aí é: você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Outra pergunta: você tem dificuldade de pedir perdão pelos seus erros? Você vai ser curado disso, tá? Você fez o negócio, todo mundo está dizendo, né, na sua casa, você fez. Você vai pedir perdão, mas não dá, sua boca fecha. Eu queria. Você vai, essa doença aí vai passar, em nome de Jesus. Existe algo em sua história de vida pelo que você ainda não se perdoou? Vamos trabalhar isso. E a última decisão, a gente já está agora lá pertinho já de outubro. Olha só, vamos viajar no tempo aí. É o compartilhar. Deus vai fazer uma coisa tão linda na sua história nesse ano, que você vai terminar o seu ciclo já procurando equipe, dizendo: eu quero ajudar na equipe o próximo ano. Amém? Porque nós estamos recebendo aqui 1.300, o ano que vem nós vamos receber 2.600. Vou repetir, Cláudio, você anota isso aí. O ano que vem nós vamos receber 2.600. Por isso nós temos que ter uma equipe maior. Quantas pessoas você tem na sua equipe hoje? 200 pessoas. Aqui em São José quantas? Só aqui em São José. Então vai ter que dobrar pelo menos. Aleluia. Vai dobrar com uma parte de vocês. E eu espero que seja uma grande parte que vai dizer assim: meu Deus, como a Andréia disse aqui, uma ferida fechada é um ministério aberto. Eu quero compartilhar o que Deus fez comigo. Pelo menos ouvir as pessoas com qualidade agora. Então eu vou repartir. É a questão do id. A Bíblia diz que nós devemos consolar na medida que fomos consolados. 2 Coríntios 1, 3, 5, consolar é encorajar e fortalecer. Qual que é a síntese do programa para terminar? Essas 8 grandes decisões são os princípios de transformação, por meio dos quais vivemos uma atualização da maneira de vermos a nós mesmos, Deus e os outros. É dentro desse processo. São 8 decisões. Você começa admitindo os seus erros. Você confia que existe outra maneira de olhar a vida. Você entrega os seus fardos e vai compreender que precisa estabelecer uma história de dependência de Deus. Agora, depois desse processo, você absorve uma vida de obediência. Você se autoavalia, confessa, repara os erros e está pronto para o ministério, compartilhar a sua vida com outros. Então, queria te dar as boas-vindas ao 30 semanas do ciclo 2019 e que você possa viver todos esses princípios de forma intensa, real, e que isso se transforme em uma cultura na sua vida. Eu queria fazer a pergunta facilitadora, que é a seguinte: quais são as áreas em sua vida que estão fora de controle? Quais são as áreas da sua vida que estão fora de controle? Feche seus olhos nesse momento. Nós estamos aqui num ambiente onde há uma expectativa muito grande no nosso coração, porque algumas coisas, ou muitas coisas, a gente não aguenta mais na nossa história. Chegou a hora do basta mesmo. Chegou a hora de a gente assumir esse processo numa jornada pessoal. Chegou a hora de rasgarmos o nosso livro das 300 desculpas porque eu sou assim. Chegou a hora de você deixar de ser coadjuvante e ser protagonista. Chegou a hora de você encerrar esse ciclo de vitimação. Fizeram assim comigo. Eu fui criado nesse ambiente. Eu sofri muito bullying. Fui abusado. Cresci num cenário de religiosidade.
Passei por situações onde eu absorvi o medo. E aí você tem uma série de pessoas ou de situações culpadas por isso. Ok, isso pode ser legítimo, mas agora não adianta mais. Você precisa dizer: Jesus, a partir de hoje, conduz a minha história. Eu tenho certeza que o Senhor não tinha virado as costas para mim no momento das circunstâncias adversas que eu passei, do luto, da doença, da perda repentina. Eu quero não simplesmente uma sobrevida, eu quero viver. Há pessoas aqui nesta noite que não tem falta de dinheiro, não tem falta de sucesso, nem tem falta de amigos, de família, mas coisas que aconteceram lá na primeira, segunda infância, se transformou num câncer e não tem nenhum nível de quimioterapia capaz de curar isso. Mas essa noite eu quero dizer para você que Jesus tem poder para eliminar esse câncer da sua alma e realmente preencher o seu vazio existencial. E não só esse vazio, mas o vazio relacional também, que está intimamente ligado. Deus está plantando esperança no seu coração, e você não pode mudar simplesmente para agradar o outro. Você precisa mudar, porque você precisa se valorizar. Você precisa mudar, porque Deus te fez para algo melhor, e isso é urgente. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, como a Andréia, a Bruna ouviram de um médico. Lá na igreja da cidade tem um programa chamado 30 Semanas, ou tem um espaço para te ajudar, porque o seu problema é emocional. Você chegou aqui por algum motivo, você é muito bem-vindo, mas eu queria dizer para você que só vai funcionar se você estatar o botão chamado Jesus. E a partir daí, a graça dele vai te aliviar, vai tirar o peso da culpa, do pecado, da frustração, da indignação, da ira, do vazio. E ele vai habitar em você, vai direcionar a sua vida e vai mudar a sua história.